Bom, então, na semana passada, né, a gente terminou falando desse exemplo aqui, a gente estava falando do volume de controle com aceleração retilínea. Então, a gente estava analisando, o que acontecia em termos de aceleração do volume de controle quando ele estava solidário, eh, a um a um ônibus espacial, por exemplo, né, um foguete. Então a gente estava analisando como que a massa, né, a vazão mássica e a velocidade saindo aqui do volume de controle se comportavam perante a aceleração, né? Como que essas forças aqui, a variação da quantidade de movimento linear, exercia uma força para cima, né? Porque senão ele não subiria. E aí a gente tinha como calcular a velocidade, a aceleração, e aí eu coloquei a força G aqui e terminei mostrando nesse exemplo aqui, né? Porque a gente pegou um exemplo de um foguetezinho descontrolado, vamos dizer assim, né? Que ele sobe sem nenhum controle, e aí eventualmente isso daqui, se a aceleração não mudar, a força G chega num valor muito absurdo. Bom, então, o que eu vou passar rápido aqui, né? Então, após essa parte de finalizando essa questão do volume de controle com aceleração retilínea, a gente viu, só recapitulando, né? A gente viu o princípio da quantidade de movimento linear para um volume de controle inercial, aí a gente começou com um volume inercial parado, depois a gente analisou um com velocidade constante, depois a gente viu com aceleração retilínea, então foi um referencial não inercial, e agora o que está lá na ementa para a gente ver, né, seria a questão da equação da quantidade, do princípio da quantidade de movimento linear, né, ou equação da quantidade de movimento linear, com aceleração arbitrária. Ou seja, a partícula pode acelerar, rotacionar, e em rotacionando, ela pode acelerar rotacionalmente. Então, isso aí envolve muitos termos, né? Eu só vou apresentar aqui porque está na ementa, mas isso não vai cair na prova. Então, eu vou até passar rápido e vocês vão ficar com esses slides aí em PDF, para quem algum dia precisar disso como referência, precisar usar isso ao longo da vida acadêmica, profissional, desculpa, de vocês. Mas seria o ponto de partida, né, para vocês desenvolverem alguma coisa a partir daqui. E para quem acompanha pelo YouTube, aí eu vou passando devagarzinho, porque vocês não têm o PDF, né, para quem, quer dizer, né, para quem não é aluno da UF, né. Então eu vou passando cada slide aqui. Então a questão aqui é que tem muito mais conceitos, né, ou questões de dinâmica, né, da questão de rotação do que propriamente de mecânica dos fluidos. Então eu preferi não ficar muito tempo aqui nesses slides, e a gente acha que tem outras coisas mais interessantes para a gente ver dentro do conceito, do contexto da mecânica dos fluidos, do que essas questões que eu achei mais relacionadas à dinâmica, né? Então, tem uma questão de aceleração de Coriolis, acelerações tangenciais, né, pela aceleração angular, acelerações centrípetas. Então, são coisas que acho que fazem mais sentido no estudo mais de dinâmica, né? Mas de qualquer forma está aqui. E a forma final, né, após a demonstração de todos esses termos, quando o volume de controle ele tem uma aceleração geral, vamos dizer assim, né? Então aparecem termos aqui relacionados à rotação. Então são esses termos aqui que são relacionados à rotação. Se a rotação for zero, a gente volta para o teorema do transporte de Reynolds com aceleração retilínea, né? Então é aquele caso do referencial não inercial. A gente tem que subtrair do somatório das forças de superfície e da força de corpo. O termo de aceleração, o RF, aqui é o referential frame, né? O frame de referência, né? Ou referencial, né? Que a gente está analisando. E se o referencial não estiver acelerando, a gente volta para o teorema do transporte de Reynolds inercial, que foi o que a gente analisou no começo dessa parte de princípio de quantidade de movimento linear, né? Somatório das forças variação da quantidade de movimento, é igual, né? Somatório das forças de superfície mais as de corpo é igual à variação da quantidade de movimento linear. E aqui a gente tem um termo, né? Porque como se trata de um fluido,
a gente tem o fluxo líquido de quantidade de movimento linear saindo do volume de controle, e aqui a gente tem a variação líquida da quantidade de movimento linear no volume de controle, né? Então essa daqui a gente começou, na verdade, com essa expressão mais simples e foi generalizando ela, né? Quando o referencial era não inercial, com aceleração retilínea, e depois quando, além da aceleração retilínea, o referencial pudesse girar também, tá? Então, tá aí as formas, vamos dizer assim, a forma mais geral de todas, né, que seria essa daqui, e a demonstração fica para vocês em PDF depois, e quem estiver acompanhando só quem não for aluno da UF, né, estiver acompanhando só pelo YouTube, passa devagarzinho ali o vídeo que os slides estão ali demonstrando, pelo menos, né, como que se chegou nessa expressão. E isso daqui, né, essa demonstração, eu tirei do livro do Fox. Então, lá no livro do Fox também tem mais detalhes, né, tem coisas, tem conceitos escritos lá que eu tive que pular aqui por causa da transparência, né? Então, por causa das transparências, tá? Bom, então a gente viu até agora a conservação da massa, a gente, nessa parte do curso, né, que a gente está analisando, fazendo um estudo da análise integral, ou seja, da análise global de fenômenos, de princípios de conservação, de leis, desculpa, da natureza, né, envolvendo escoamento de fluidos. Então a gente viu conservação da massa, princípio da quantidade de movimento linear. Então a gente terminou esses dois, e agora, na aula de hoje, eu espero conseguir cobrir toda a parte de princípio da quantidade de movimento angular. Então, vamos ver como é que vai ser o encaminhamento da aula, né? Então, para mim, eu acho que o ideal seria fazer essa parte de quantidade de movimento angular hoje, amanhã a conservação da energia, e aí a gente termina a matéria da P1, né? Tá? Terminando o princípio da quantidade de movimento angular e princípio da conservação da energia, a matéria da P1 termina, tá? Bom, então vou fazer só uma breve revisão aqui de movimento rotacional, né, e quantidade de movimento angular. Então, o movimento de um corpo rígido, ele é simplificado, né, vamos dizer assim, pelo movimento de translação do centro de massa. Então, a gente tem aqui um corpo se movendo com relação a um centro O, né? E ao mesmo tempo que ele move, ele rotaciona, então mais um movimento rotacional sobre o centro de massa. Então a gente viu que essa análise, o movimento translacional, né, a gente analisou esse movimento usando princípios da quantidade de movimento linear. E a questão da rotação, né, a gente assume que o corpo não está nem se alongando, nem se comprimindo, né? Então essa hipótese, segundo essa hipótese, é que se o corpo eventualmente rotacionar, ele gira em círculos, né, sobre um eixo de rotação. Então aqui, esse corpo, a gente está aqui com um referencial fixo, é Z, é X e é Y, e tem um referencial aqui no corpo, BY, BZ, BX. E aí aqui, de forma geral, ele está rotacionando, né? Então, quando ele passa do tempo t-1 para o tempo t, ele descreveu um certo ângulo θ, e a mesma coisa quando ele passa para o tempo t mais 1. Né? Então ele está girando, e aí, segundo essa hipótese, né, então todos os pontos do corpo se movem em círculos, né, com relação ao eixo de rotação. Então essa rotação é descrita, né, pelas quantidades angulares θ, ômega e alfa. Tá? Bom, aí algumas questões básicas, né, só para ficar aí descrito aí, né, ficar gravado, né? Então, sempre que a gente tem uma rotação, o arco que essa rotação descreve, né, o L aqui, ou às vezes esse L pode ser descrito como S, cada livro tem a sua nomenclatura, né? Mas o L, esse arco aqui que o movimento descreveu, é θ vezes R, né? θ em radiano, e aí um radiano tem 57,3 graus, porque
360 graus tem 2π radiano, né? E aí o π 3,14 a gente chega nesse valor. Velocidade angular é o dθ dt, né? Como que o θ varia no tempo, mas o θ é L sobre R. E aí o R sendo constante, a gente tira de dentro da derivada, e aí fica um dl dt, que é a velocidade, né? Então, como que a velocidade aqui circunferencial, linear, né? Na verdade, isso daqui seria a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular, né? Tá, então eu vou passar um pouco mais rápido, porque isso daqui realmente é só uma coisa para ficar registrada aí, né? Uma coisa que vocês já viram ao longo do curso. Então, é a relação entre velocidade angular e linear. Para aceleração, a gente tem o dω dt, né? Então, a gente tem que derivar aqui a velocidade angular para achar a aceleração angular, que é o d2θ dt2, né? Seria derivar duas vezes o θ com relação ao tempo. E aí a gente fica com 1 sobre r dv dt, que é a própria aceleração linear de r, né? Então a gente tem duas relações aqui entre a velocidade linear em função do r, a aceleração angular vezes o r, e a aceleração linear em função do r é a aceleração angular vezes o r, onde nem o alfa nem o ômega aqui, né, variam com o raio, né? A velocidade de rotação ali é constante. Quem varia é a velocidade linear para cada distância ali do raio. Bom, aí a gente tem que, fazendo um paralelo aqui, né, do que a gente já viu para o que a gente já vai ver, é que a segunda lei de Newton para o movimento rotativo diz que a força tangencial deve causar uma aceleração linear na direção aqui circunferencial, né? E aí, né, o torque, que justamente é essa força, né, ou essa força de efeito rotacional, né, sempre que a gente tem um torque, a gente implica de estar girando alguma coisa, né, uma força agindo com relação a um determinado ponto, né, uma determinada distância de um ponto que a gente quer analisar a aplicação dessa força, e aí, em rotacionando, a gente tem um torque relacionado à aplicação dessa força. Então, o torque agindo em um corpo rígido é proporcional à magnitude da força e sua distância com relação ao eixo. Então, aqui seria o torque total, né? Então, a integral na massa do R ao quadrado, alfa dm, né? Então, a gente tem aqui, seria, se a gente fizesse essa integral, né, se a massa fosse constante, seria R ao quadrado m alfa, né? Seria a expressão do torque para a massa total ali, né, desse corpo. Mas essa integral aqui, R ao quadrado dm, é o momento de inércia do corpo com relação ao eixo de rotação. Então, a gente pode dizer que o I é a inércia do corpo contra a rotação e seria o equivalente, né, no movimento linear, à massa. Então, a mesma coisa que a massa exerce em termos de inércia à translação, a gente tem o momento de inércia com relação à rotação, né? Tá? Então é a inércia do corpo contra a rotação, da mesma forma que a gente tem a inércia do corpo contra a translação do corpo, né? Então seria uma relação entre movimento inercial e movimento rotacional e linear, né? E o I ele também depende da distribuição de massa, né? Então um corpo com a massa concentrada na periferia tem uma resistência maior contra a rotação, tá? E aí, lá no movimento linear, a gente tinha a quantidade de movimento linear, né? Definida dessa forma, quantidade de movimento linear. E para o movimento angular, a gente tem a quantidade de movimento angular. Tá? Então, observa que, da mesma forma que a relação entre torque e força, né, é que o torque é o raio vezes a força, a relação entre a quantidade de movimento linear e a quantidade de movimento linear é que a quantidade de movimento angular é a quantidade de movimento linear vezes o raio. Tá? Então, a gente tem aqui
o V é escrito como ômega R, então a gente fica com R ao quadrado M ômega, tá? E aí, em forma vetorial, né, isso daqui é a definição, a gente tem que a quantidade de movimento angular é a distância do vetor velocidade, né, ou desse vetor quantidade de movimento linear, ao raio, tá? Então esse é o momento da quantidade de movimento linear, tá? É definido dessa forma. E aí, a quantidade de movimento angular total de um corpo rígido rotacional, né, é a integral da massa do R ao quadrado ômega dr, aqui tem um igualzinho, né, que é a integral na massa do R ao quadrado dr, que é igual ao momento de inércia vezes ômega, né. E em forma vetorial, a quantidade de movimento angular é o momento de inércia vezes a velocidade angular. Então, a segunda, vamos dizer assim, um análogo, né, da segunda lei de Newton para corpos que giram é que o torque é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular, ou momento de inércia d ômega dt, e esse termo I ômega é justamente o H que a gente definiu ali em cima, né? Então é dH dt. Então o somatório de todos os torques agindo num ponto, né, num determinado ponto do volume de controle, é igual à variação da quantidade de movimento angular no corpo, que seria o análogo, né? O somatório de todas as forças é igual ao dp dt do movimento linear, né? Então esse seria o análogo, né? E aqui algumas comparações, né, umas analogias entre quantidades lineares e quantidades angulares. Então se a gente tem a massa como a inércia à translação, a gente tem o momento de inércia como a inércia à rotação. Do mesmo forma que a gente tem a aceleração linear, a gente tem a aceleração angular, né? Então aqui seria quantidades lineares e aqui quantidades angulares ou rotacionais, né? Angulares ou rotacionais. Velocidade linear, a gente tem velocidade angular, quantidade de movimento linear, a gente tem quantidade de movimento angular, né? O mv é equivalente ao I ômega. A força em quantidades lineares é o torque em quantidades angulares ou rotacionais, né? Então, o somatório das forças é massa vezes aceleração, o somatório de todos os torques ou somatório de todos os momentos é o momento de inércia vezes a aceleração angular. E o momento da força, que é o torque, é o momento da quantidade de movimento angular, é o momento da quantidade de movimento linear, que é o H. Então, é o R, produto escalar com MV. Então, algumas relações aí do que a gente já viu para quantidade de movimento linear, para corpos que transladam e corpos que rotacionam. E aí uma questão mais de ordem prática, né, é que uma das aplicações dessas expressões de quantidade de movimento angular é que em máquinas rotativas, né? Então a velocidade angular nesses dispositivos normalmente é expressa em RPM e aí é denotado de n ponto. E a relação entre n ponto e ômega é que o ômega, né, aqui em radianos por segundo, vai ser 2π n ponto sobre 60, onde o n ponto é em RPM. Porque se a cada rotação eu tenho 2π radiano, então cada radiano por segundo eu tenho que ter 2π n ponto sobre 60, que aqui eu estou passando de minutos para segundos, né? Então, seriam 60 rotações por minuto, só que em uma rotação eu tenho 2π, então em 60 eu tenho x, então aí fazendo essa regrinha de 3, né, a gente chegaria nessa formulazinha, tá? Que a gente ficaria com a relação entre ômega em radianos por segundo e o n ponto em rotações por minuto, tá? Então essa é a forma de converter, né? Uma vez que numa máquina a gente tem a rotação em RPM e a gente queira, para aplicar as fórmulas que a gente vai ver aqui, expressá-las em radianos por segundo, a gente tem que multiplicar por 2π e dividir por 60 para trazer para radianos por segundo, tá?
E a potência transmitida por um eixo, né, girando a n pontos sobre a influência de um determinado torque, é a velocidade angular, né, a potência é a velocidade angular em radianos por segundo, né? Aqui, radianos por segundo. E se o n ponto for dado em RPM, né? Aí a gente precisa fazer essa conversão aqui para converter o torque em potência, né, ou para calcular a potência em função do torque, tendo RPM, ou se eu tiver já em radianos por segundo, é só multiplicar pelo torque, né? E aí, a grande questão aqui, né, é que o princípio da quantidade de movimento angular nada mais é do que o princípio da quantidade de movimento linear aplicados ao movimento envolvendo rotação com alguma ou com uma distância, né? Com uma distância r, ou a uma distância r, né? A uma distância r do ponto de aplicação da força. Então, basicamente é isso. A gente poderia ter pegado as nossas expressões que a gente já deduziu para a quantidade de movimento linear e multiplicar pelo R, por algum R. Se essa força está sendo aplicada com relação a alguma distância que a gente quer analisar, a gente pode simplesmente, poderia fazer todas as nossas análises, dar certo isso, né? E multiplicar, fazer um produto escalar pela quantidade de movimento linear. Então, olha só, se a gente tem um torque igual a dH/dt, onde o H é o produto escalar R e mv, né? A gente tem a mesma coisa que, né, se a gente pegasse aqui o F, fizesse o raio produto escalar com F, a gente fica com torque aqui, ó. E se a gente pegar o mv, o R, produto escalar com mv, a gente vai ficar com a quantidade de movimento angular aqui. Então daria certo também, tá? Mas aí, usar a quantidade de movimento angular, a gente vai ver que é mais direto, na verdade. A gente já vai fazer a dedução levando em conta os raios já direto no teorema do transporte de Reynolds, e a gente não precisa ficar se preocupando com calcular uma coisa, né, as forças e as quantidades de movimento angulares, e depois fazendo um produto escalar. As contas já vão ser diretas. Então, duas aplicações importantes, né, do princípio da quantidade de movimento angular: determinação da linha de ação de uma força. A gente fez isso lá em hidrostática, né, para determinar a linha de ação da força. A gente fez o torque com relação a um ponto específico, né, e aí a gente conseguiu saber, por exemplo, qual era o ponto de aplicação das forças resultantes na horizontal e na vertical, e analisar potências e torques em componentes rotativos, que é o que a gente vai trabalhar mais aqui. E isso daqui, né, esse princípio, essa parte que a gente está vendo aqui da matéria, é o ponto de partida lá de máquinas de fluxo. Então, a partir daqui, a gente começa a estudar dispositivos que extraem energia do fluido ou que fornecem energia para o fluido a partir da rotação de algum elemento, como nas bombas centrífugas, né, ou nas turbinas, que elas sempre giram. Desculpa, sempre não, né? De forma geral, as bombas giram, tem algumas que sobem e descem, né? Fazem movimentos alternativos. Mas das bombas que giram, a gente consegue, usando o princípio da quantidade de movimento angular, determinar qual a potência, né? Qual a potência extraída, ou qual potência que precisa ser fornecida para uma massa de fluido, para ele vencer, para ele desempenhar alguma tarefa, né? Ser bombeado por um processo industrial, subir alguma determinada altura predeterminada, ou então em função da energia que o fluido contém numa represa, quanto de potência que a gente consegue fornecer para um gerador, por exemplo. Então, tudo parte aqui do princípio da quantidade de movimento angular. Tá? Então, o ponto de partida é esse, e aí a gente estende a análise para turbomáquinas. Né? Bom, então aqui, na verdade, a mesma coisa que a gente já tinha visto lá para
para a conservação da massa e para o princípio da quantidade de movimento linear, né? Então, a gente aplica o teorema do transporte de Reynolds para o princípio da quantidade de movimento angular, então a gente escreve a quantidade de movimento angular como H, né, vetor, é o R escalar VDM, né? Então aqui, se a gente, de novo, né, se a gente trouxer isso de volta, se a massa for constante, e fazendo os componentes aqui, né, RVM, né? Então, se a velocidade for uniforme, se a massa for constante, a componente aqui, né, fazendo o produto escalar R vezes V, então a gente teria, em termos de projeção, né, o RV vezes o M, que é o que a gente estava analisando anteriormente ali, agora há pouco, tá? Ou então, escrevendo em função da massa específica, né, a gente tem o ρdV, né, ou o DM, escrevendo o DM como ρdV, que é o que a gente já fez para todos os outros, para todas as outras leis físicas, né, para a quantidade de movimento linear e massa. Bom, se a gente escrever isso para um referencial inercial fixo, x, y, z, a gente tem que o somatório de todos os torques no sistema, isso a gente acabou de ver, né, é a variação da quantidade de movimento angular do sistema. Então, esse é o análogo da segunda lei de Newton para movimentos rotacionais, tá? Quando envolve torque, quando envolve a rotação de algum elemento da partícula ali, né, de massa que a gente está analisando. Então, o torque total aplicado no sistema, então se a gente for agora analisar esse termo aqui específico, ó, o torque total é o torque das forças de superfície, esse S aqui significa forças de superfície, então pressão ou o contato ali com a superfície de controle de alguma força, né, que esteja forçando ali o corpo a girar. Aqui estão as forças de corpo, que a gente particularmente está vendo só a aceleração local da gravidade, então essas daqui são os torques devido às forças de corpo, e torque de eixo que cruza a superfície de controle. Então são todos os termos de torque que estão envolvidos num sistema, né? Aqui de uma forma geral, né? Num sistema escrito de uma forma bem geral. Bom, a gente vai simplificar isso aqui mais para frente, mas vamos carregar isso geral por enquanto, né? Todos esses termos aqui, força de torque de eixo, torque da força de corpo e torque das forças de superfície. Isso está geral, a gente vai particularizar e simplificar isso mais para frente. E aí, o que a gente faz? Né? Para aplicar o teorema do transporte de Reynolds, a gente, de novo, né, para todas as leis físicas que a gente analisou, a gente fez uma relação entre a quantidade intensiva, ou melhor, né, entre a quantidade extensiva, que depende da massa, e a sua quantidade intensiva associada, né, que independe da massa. Então, essa daqui seria propriedade intensiva associada à propriedade extensiva quantidade de movimento angular. E de uma forma geral, né, então a gente escreveu isso de uma forma geral, que era qualquer propriedade extensiva nzão do sistema é integral no volume do sistema do etazinho, que seria a propriedade intensiva, ρdV. Né? Então essa é a forma geral, essa é a forma particular para a quantidade de movimento angular. Então a gente fez isso para todas as leis, para a gente saber quem era o nzão e o etazinho e aplicar no teorema do transporte de Reynolds que a gente deduziu. Então, nesse caso, ó, o nzão seria a quantidade de movimento angular H, e a sua propriedade intensiva correspondente seria o R, produto escalar com a velocidade, com o vetor velocidade, tá? O raio com relação a onde a quantidade de movimento linear está sendo aplicada, né? Que se relaciona com a quantidade de movimento angular. Então, jogando essas quantidades no teorema do transporte de Reynolds, a gente fica com dHdt, né? Então é só escrever o teorema do transporte de Reynolds, onde o N é o H e o etazinho é R escalar V. Né? Tudo isso que a gente já fez para as outras leis. Né? Então, a gente fica com a variação da quantidade de movimento angular no sistema, é a variação da quantidade da propriedade intensiva R escalar V no volume de controle, então essa daqui é a derivada no tempo
da variação da quantidade de movimento angular no volume de controle, mais a taxa líquida de quantidade de movimento angular que a massa carrega para dentro e para fora do volume de controle, né? Que a massa está se encaminhando de fazer passar por um volume de controle. Então a gente tem um certo M ponto que carrega energia, que carrega a quantidade de movimento linear, que carrega a quantidade de movimento angular para dentro e para fora do volume de controle, do volume de controle, né? Pelas superfícies de controle aqui. Então, eventualmente, pode ter, sei lá, um M ponto entrando, e um M ponto sobre 2 saindo por uma superfície de controle, e um M ponto sobre 2 saindo por uma outra superfície de controle, sei lá, uma forma geral, né? Carregando energia, quantidade de movimento linear e quantidade de movimento angular. Bom, aí, só que a gente tem que se livrar, né, como a gente fez em todos os outros termos, dessa expressão aqui no sistema, porque a gente quer escrever tudo no volume de controle, numa região fixa no espaço. A gente não quer ficar acompanhando, né? Lembra que o teorema do transporte de Reynolds era uma relação entre uma região fixa no espaço, que é o tracejadinho aqui, né, que é o volume de controle, esse tracejado, e o que está ali dentro é o sistema, né, o cinza claro ali, é o sistema. No tempo t igual a zero, eles coincidiam, e num tempo t0 mais ΔT, o sistema saiu um pouquinho ali do volume de controle. Mas no tempo t igual a zero, a gente consegue aplicar a lei física que a gente sabe, né, a relação entre quantidade de movimento angular, a variação da quantidade de movimento angular e os torques aplicados no sistema, como o sistema coincide com o volume de controle, no tempo t igual a zero, a gente consegue escrever essas relações aqui, né, que valem para o sistema e para o volume de controle. Então a gente tem o DHDT vai ser igual no sistema, é igual aos torques, né, o somatório de todos os torques agindo no sistema, que é igual ao volume de controle, nesse tempo t igual a zero, que é o que a gente escreveu, né? As forças de superfície, os torques pelas forças de superfície, pelas forças de corpo, que aqui no caso só a aceleração local da gravidade, e os eixos que cruzam o volume de controle. Então aqui você tem um eixo aqui, né, cruzando o volume de controle, carregando algum certo torque aqui, né, para dentro ou para fora, girando e carregando algum torque para o sistema. Ele está sendo contabilizado aqui. Bom, então aqui a gente eu escrevi aqui essa relação, né, daqui para cá, e aí daqui para cá a gente foi substituído aqui a variação da quantidade de movimento angular pelos torques que agem no sistema, que no caso, para o tempo t igual a zero, o sistema é igual ao volume de controle. Bom, então a gente tem os torques pelas forças de superfície, pela força de corpo e torque de eixo, igual aos termos do teorema do transporte de Reynolds. Tá? E aí a gente fica com o princípio da quantidade de movimento angular, que diz que a soma de todos os torques externos agindo no volume de controle, aí vocês têm que ter cuidado com isso daqui, que a convenção de sinal aqui é que quando o torque age no volume de controle, isso é o contrário da primeira lei da termodinâmica, né? Da mesma maneira que as forças que a gente viu pro princípio da quantidade de movimento linear. Então a soma de todos os torques agindo no volume de controle vai ser igual a taxa no tempo, né, da variação da quantidade de movimento angular no volume de controle. Então esse content of the control volume seria no volume de controle em si, na massa ou no volume que forma o volume de controle, mais a taxa líquida de quantidade de movimento angular para fora da superfície de controle pelo fluxo mássico. Bom, aí a gente tem que tomar um cuidado aqui com a aplicação dessa expressão. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, que é o seguinte: as velocidades, todos esses vetores de velocidade aqui, são medidos relativos ao x, y, z. Se vocês lembrarem lá, o x, y, z era um referencial. Então aqui, sei lá, x, y, z. Era um referencial que ele estava fixo.
ele não está se movendo aqui com, por exemplo, se eu tenho aqui um regadorzinho, a gente vai ver por que a gente vê esse exemplo do regador aqui, ele não está se movendo com nenhum elemento que está dentro do volume de controle, ele está fixo. Então as velocidades são medidas com relação a algum referencial fixo. Então o V é uma soma vetorial do W, que é a velocidade com relação a algum elemento que gira, que nesse caso aqui seria esse regadorzinho de jardim, mais o U, que é a própria velocidade dele. Tá? A gente vai ver isso no exemplo. Então é uma soma vetorial, isso vai ficar mais claro no exemplo. XYZ é inercial e não está rodando. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o XYZ é a coordenada do volume de controle, que aqui ele chama de EZ, né? Seria, eu posso dizer aqui assim, ó, Z, sei lá, posso chamar aqui de X e aqui de Y. Então é uma coordenada que está solidária com o volume de controle, mas ela é inercial e não está girando, tá? E o x, y, z seria uma coordenada fora do volume de controle que também não está girando. Então eu tenho um referencial inercial aqui também, porque ele está parado, né? Então esse referencial que está solidário ao volume de controle que não gira, ele é inercial, tá? Bom, e o que tem a ver aqui, né? Por que está esse monte de figura aqui nesse slide? Porque a gente vai fazer uma análise aqui de elementos, essa análise do princípio da quantidade de movimento angular vai permitir, por exemplo, determinar torques envolvidos num dispositivo como esse, que é um regadorzinho de jardim, que é um exemplo que a gente vai ver. Aí você fala, pô, mas por que em mecânica dos fluidos a gente está vendo, qual é a relevância industrial ou científica, né, de determinar torques envolvidos num regador de jardim? É porque esse dispositivo ele guarda muita semelhança com o que acontece no rotor de uma turbina. Isso daqui é uma turbina do tipo Francis, vocês vão ver lá em máquinas de fluido, que tem um monte de tipo de turbina, um monte de princípio de funcionamento diferente. Eu já falei de duas aqui na aula para vocês, né? Quando a gente analisou o princípio da quantidade de movimento linear, a gente viu uma turbina de Pelton, que ela funciona assim, segundo um princípio de operação. Aqui é a turbina de Francis, que funciona segundo outro princípio de operação. Mas a questão é que isso daqui é lá em Itaipu, né? Então isso daqui é justamente o rotor todos os rotores da usina de Itaipu são do tipo Francis, que são assim, são desse jeito. Aqui tem um caracol em volta do rotor da turbina. E aí, quando o fluido passa por essas pás aqui, ele transmite a quantidade de movimento angular do fluido muda, varia da entrada para a saída, e aí essa variação de quantidade de movimento angular fornece um torque no eixo que está acoplado aqui. Isso daqui está sendo instalado, né? Vocês estão vendo que isso aqui é um guindaste que está instalando o rotor ali, né? Ou tirando, né? Ou pondo ou tirando. Não sei se saiu para manutenção, sei lá o que aconteceu. Mas aqui, em condições normais, tem um torque desculpa, tem um eixo que é acoplado aqui, né? No centro aqui do rotor, e à medida que a água passa pelas pás aqui do rotor, a quantidade de movimento angular da água varia, e isso gera um torque ali no eixo que a gente consegue quantificar usando o teorema do transporte de Reynolds. A variação da quantidade de movimento angular é o torque no volume de controle. Aqui vai ser do volume de controle, então vai ser um torque negativo aqui pela nossa convenção de sinal, né? Tá? Então essa é a questão. O que acontece aqui no regador de jardim guarda bastante semelhança com o que acontece numa turbina. Então por isso que todos os livros de mecânica dos fluidos têm um regadorzinho de jardim como exemplo característico de princípio da quantidade de movimento angular. Tá? Então a água entra ali por baixo aqui, né? Sobe, aí é encaminhado para as pás aqui, né? Para os braços do regador, tá? E sai numa outra direção, né? Então observa que assim como variação da quantidade de movimento linear, aqui é a direção e a magnitude da variação da quantidade de movimento angular que gera o torque no eixo, tá? E aí o que eu estou mostrando, aí falando aqui, né, desse somatório aqui, né,
dessa soma vetorial, o que eu estou mostrando aqui, né, eu peguei e fiz um zoom aqui, ó, na saída. Deixa eu só apagar esse monte de coisa que está aqui no slide. Então a gente fez um zoom aqui na saída e está analisando o vetor velocidade para ver quais são esses vetores de velocidade aqui, né? Que estão envolvidos no cálculo da variação da quantidade de movimento angular. Desculpa, na verdade, aqui, ó, esse aqui é muito mais a projeção, né? A mesma coisa que a gente tinha visto anteriormente, né? Muito mais a projeção do V em dA, mas de qualquer forma é o vetor velocidade com relação a um referencial fixo, né? Então é o seguinte, olha só, imagina que isso daqui é um regador de jardim, ele está ligado, então a água entra aqui por baixo, pela base, né? E sai ali pelo braço. Então esse W2 aqui, ó, é a velocidade de uma pessoa, ou uma formiguinha, né? Sei lá, uma aranha aqui, ó, olhando um inseto, né? ou uma pessoa, que esteja solidário ao eixo que está girando. Então essa pessoa, ou esse inseto, vendo a água saindo e girando junto com o braço, ele está vendo a água saindo nessa velocidade. Mas quando o braço gira, e ele gira com essa velocidade angular ômega, gerando uma velocidade linear U, né, que é o R2 ômega, né, que é o raio aqui do braço, então uma pessoa, né, ou referencial fixo, x, y, z, ou até mesmo o x, y, z, porque o referencial está parado, ele não está girando junto do braço, né? Então alguém aqui no referencial do volume de controle, né? Então vai ser a mesma coisa, alguém do lado de fora do volume de controle, ou alguém no volume de controle, porque o volume de controle está parado, né? Então ele vai ver o Vθ. Por que ele vai ver o Vθ? Ele vai ver o W, que está indo para frente, né? Para baixo aqui no caso, menos o U2 que está indo para trás. Então a gente tem que subtrair, né? São aquelas operações que a gente faz com velocidades relativas, né? Quando o volume, enfim, quando os referenciais se movem um com relação ao outro, tá? Então essa é a particularidade aqui que a gente já fez lá para a quantidade de movimento linear, né? Quando a gente tinha, isso aqui vocês já viram, quando a gente tinha aquele anteparo, jogando um jato, e esse anteparo aqui estava se movendo, sei lá, com uma velocidade constante de 10 metros por segundo, e esse jato aqui tinha uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, a gente já fez isso num exemplo anterior. Bom, então vamos fazer esse exemplo aqui do regador de jardim, né? Então a água entra por um regador de jardim através da base, numa vazão permanente de 1000 mililitros por segundo. Então, 1 litro por segundo, na verdade, né? 1000 ml, 1 litro. Então, a área de saída dos dois bocais tem 30 milímetros quadrados, então essas áreas aqui de saída, né? Tem 30 milímetros quadrados. E o escoamento, né? Deixando cada bocal está na direção tangencial. Então, ele está dizendo que essas velocidades aqui são tangenciais nessas duas direções aqui, né? O raio a partir do eixo de rotação, né? O raio de rotação até a linha de centro de cada bocal é de 200 milímetros, né? Então essa distância aqui, né? É de 200 milímetros. E ele quer saber o torque que teria que ser feito para resistir esse regador parado. Então, se você parasse ele com a sua mão, qual seria o torque que você teria que agir para fazê-lo parar? Qual o torque quando ele está girando a uma velocidade constante de 500 revoluções por minuto, ou 500 RPM, né? E a velocidade aqui desse regador, se nenhum torque resistivo está aplicado. Bom, então o que a gente vai fazer aqui nesse caso, né? Como a gente tem torques, né? Variação de quantidade de movimento angular entre a entrada e a saída, associado aos torques aqui no eixo, né? A gente vai usar o princípio da quantidade de movimento angular, ou o teorema do transporte de Reynolds, né? Assumindo o escoamento uniforme na entrada e na saída, né? Em qualquer seção ali de análise, regime permanente, somente componentes ao longo do eixo de rotação. Então, como a gente quer o torque
como a gente quer o torque aqui com relação ao eixo de rotação, ao Z, né? A gente só quer analisar componentes, só quer analisar quantidades que tenham componentes aqui no eixo de rotação, tá? Certo? E desprezar as forças da gravidade, né? Tá? Bom, aqui, a única coisa que eu quero passar aqui rapidamente, deixa eu só voltar aqui, ó, que é o seguinte, a gente tinha visto lá atrás, no princípio da quantidade de movimento linear, a turbina de Pelton, que ela agia segundo o princípio do impulso, né? Então é uma massa de fluido que efetivamente atinge ali uma pá, e essa massa que a quantidade de movimento linear do fluido aqui, que exerce uma força na pá. Então essa é uma turbina de ação. É só mais uma curiosidade científica, né? Isso é uma turbina de ação, porque é a força que efetivamente a quantidade de movimento linear se transforma em força ali que empurra a pá. Aqui nesse caso, desse tipo de turbina aqui, ela é uma turbina de reação, porque observa que o fluido, o que faz esse eixo aqui girar? Não é uma força, é a reação à variação de quantidade de movimento angular do fluido. Então esse tipo de turbina aqui é uma turbina de reação. Tá? Então aquela turbina aqui é de ação ou impulso, né? Ou impulso, que é a turbina de Pelton. E essa, opa, eita caramba, agora eu vou ter que voltar. Vamos lá. Errado aqui. Acho que se eu sair daqui, tá, descartar. A gente estava aqui no exemplo. Aqui. Bom, então aqui a gente tem, em vez de a gente ter um impulso, né, vocês vão observar aqui, ó, no princípio de funcionamento dessa turbina, que ela, na verdade, só dando uma acelerada, isso aqui a gente vai ver com mais detalhe lá em máquinas de fluxo. Mas o que acontece? Quando a água passa ali pelas pás, é muito mais o efeito da hidrodinâmica ou aerodinâmica, né, que gera uma diferença aqui. Ó. Ela gera uma diferença de pressão da mesma forma como acontece na asa do avião. Né? Esse perfil ele gera uma diferença de pressão, então não é a água exercendo uma quantidade de movimento linear, né? Não é o impulso da água que vira força, que gira essa pá. É justamente o perfil aerodinâmico que causa uma diferença de pressão que faz com. E essa reação, a diferença de pressão, é que gira a turbina. Tá? Então é só uma questão mais de ordem prática. Né? Então aí você tem uma força que na verdade é uma reação a essa diferença de pressão que gera essa força. Tá? Não é o fluido atingindo ali, né? Ele não entra, vamos dizer assim, numa direção aqui e força a turbina a girar. É uma questão mais de variação de pressão que essa reação faz a turbina entrar em movimento rotativo. Tá? Mas isso é só uma questão de ordem prática, é uma classificação dos tipos de turbina. Bom, então voltando aqui ao nosso princípio da quantidade de movimento angular, com essas hipóteses aqui, ó, então o escoamento em regime permanente, esse cara vai embora, desprezamos força da gravidade, esse cara vai embora, a gente despreza também as forças de superfície, porque a hipótese aqui eu não escrevi, mas a hipótese é que os torques de eixo envolvidos são muito maiores do que qualquer pressão envolvida aqui. Aqui, na verdade, está na pressão atmosférica, né, nesse caso, na saída. Mas, de forma geral, as equações das turbomáquinas, elas desprezam esse termo de força de superfície sob o argumento que os torques de eixo gerados, né, pelo dispositivo ou para o dispositivo são muito maiores que qualquer força de superfície que haja ali na superfície de controle. Então esse termo, de forma geral, também é desprezado. Tá? Então, ó, a direção e magnitude do escoamento. Então aqui eu estou descrevendo em palavras o que essa expressão aqui descreve em números. Né? Então a direção e magnitude do escoamento de 1 para 2 varia. Então a água exerce um torque no eixo ali do regador, né, tendendo com que ele gire, por causa do torque exercido. E o que faz o torque girar? A direção e magnitude do vetor velocidade, que é justamente a variação
da quantidade de movimento angular. Tá? Então, a variação da quantidade de movimento angular pela superfície de controle exerce um torque no eixo. Tá? Então, é justamente esse... E essa é a descrição do princípio da quantidade de movimento angular. Né? Essa integral aqui, ela só é diferente de zero onde o escoamento, né, onde o fluxo cruza a superfície de controle. Aqui, por exemplo, ela não existe, né? Aqui ela não existe, aqui ela não existe. Ela só vai existir justamente onde os termos de massa, né, cruzam a superfície de controle. E aí, por que o termo na entrada é nulo? Né? Vamos dizer assim, vamos analisar o que acontece na entrada. Então, se vocês observarem que a gente tem um raio produto escalar com a velocidade, esse raio produto escalar com a velocidade, pela regra da mão direita, né, não está em Z. Então lembra que a gente viu lá no começo que a gente só vai ver os elementos, né, aqui, ó, só os componentes ao longo do eixo de rotação. Essa componente aqui não está em Z, tá? Ela está em ela está em outro sentido, né? Então, se aqui, sei lá, se aqui fosse Y, né? Esse R produto escalar com V, que seria o R produto escalar com P1, né? Aqui seria a quantidade intensiva relacionado à quantidade de movimento linear, e aí o P1 seria a propriedade extensiva à quantidade de movimento linear. Né? Então, ao longo de Z é zero. Então, ambos estão em R. Então, tudo bem, aqui não é Y, né? Por esse sistema aqui, ele é R. Tá? Que é o que está aqui, certo? Bom, a pressão na saída ela é manométrica, então não existe aqui nesse caso, né, a gente está jogando esse termo aqui das forças de superfície fora, porque o argumento é que pressão na saída, se a gente estiver trabalhando com pressão manométrica onde a pressão é atmosférica, é zero, né, porque esse jato é livre aqui, né, ele sai para a atmosfera, então a pressão na saída é manométrica, então não existe nenhum torque devido à força de superfície, e de forma geral esse termo aqui a gente não vai trabalhar com ele, né, pelo aquilo que eu falei. O torque de eixo ele vai ser muito maior num dispositivo de engenharia, né, talvez não aqui, eventualmente, num regadorzinho de jardim, mas num dispositivo de engenharia, os torques envolvidos no eixo, né, fornecendo energia para o fluido ou do fluido, ele é muito maior do que as forças de superfície. Bom, então, o teorema do transporte de Reynolds, ele termina, simplificando toda a análise que a gente fez, com essa expressão bem simples, né? O torque no eixo é integral na superfície de controle 2, porque na superfície de controle 1 a gente viu que não tem nenhum componente em Z, né? Então aqui a gente está só analisando todos os termos que forneçam componentes na mesma direção do torque. Então é o R, produto escalar com V, ρ VdA. Tá? Agora, lembra que a gente falou que o V seria com relação a um observador estacionário, né? E aí o que a gente precisa, né? Para o observador estacionário, nesse caso aqui do regador de jardim, e como a gente falou que a velocidade é tangencial, né? Então a gente tem essa configuração aqui nas saídas, ó. O Vθ2, que é o que ele está, essa nomenclatura aqui, ó, Vθ2, e aqui ficou ruim, né? Aqui, ó. Vθ2, tá? É esse pequenininho aqui. É observado de um referencial que está solidário aqui, né? Ao volume de controle fixo e não deformável, que não está rodando, né? Com o braço. Então esse cara aqui, o W é relativo ao braço, então é aquilo que eu tinha falado, né? Uma aranha aqui, né? Olhando se ele está girando, se ela está girando junto do braço, ela está vendo a água saindo com a velocidade W2 e o braço e ela, né? Está girando com a velocidade U, né? Certo? Então U e o V são com relação ao referencial fixo e o θ é com relação ao referencial que está girando com o braço. Então isso aqui a gente tem a nossa soma vetorial,
Ou então, né, em termos dos seus componentes, já levando em conta as direções, né, o Vθ é o W2 menos o 2. Então, a pessoa parada aqui do lado de fora, ou fixa aqui, né, se ela estivesse aqui na circunferência, ela ia ver, à medida que o regador saindo para lá, jogando água para trás, ela ia ver a água saindo com a velocidade Vθ. Tá? Bom, então, o termo ρVDA, a gente já fez isso na conservação da massa, conservação da quantidade de movimento linear, né? Ele segue aquela regrinha da projeção de V em dA, então aqui é na saída, é mais M ponto, né? Vazão máxima que sai. Professor, Opa, fala, Felipe. professor, o senhor pode explicar de novo essa relação entre o 2 e o Vθ2? Eu não entendi. É o seguinte, se você está em cima de um carro com uma mangueira na sua mão, o carro está indo para frente e tem uma pessoa parada, tá? Imagina que você está em cima de um carro de bombeiro jogando com a mangueira, jogando água para trás, certo? Uma pessoa parada, então tá aqui, né? Aqui está o carro de bombeiro, você está ali em pé, jogando água para trás, a 10 metros por segundo. Você está vendo o jato saindo a 10 metros por segundo. Uma pessoa aqui, se o carro está indo a 5 metros por segundo, essa pessoa está vendo o jato a 5 metros por segundo, porque é a diferença, certo? É o jato indo para trás, o carro indo para frente, e uma pessoa parada do lado de fora a 5 metros por segundo. É a mesma coisa aqui. A velocidade linear que o braço está girando, para lá, é R2 ômega. A água está saindo para cá, então é um regador, imagina um regadorzinho de jardim, né? Então a água está saindo para cá, né? A W2. Então uma pessoa que esteja no referencial inercial fixo está vendo a água saindo, a diferença dos dois. Entendeu? São as Ah, velocidades relativas, entendeu? entendi. São as velocidades relativas aí, né? É um termo de velocidade relativa, que é uma exigência, por hipótese, o teorema do transporte de Reynolds aqui foi feito para as velocidades no referencial inercial, né? Um referencial fixo. Lembra que lá atrás, quando a gente analisou esse caso aqui, ó, você tem que tomar cuidado com isso, né? Nesse caso aqui desse exemplo aqui, o referencial estava solidário na verdade é o mesmo, né? Na verdade é a mesma coisa. O referencial também era solidário ao volume de controle que se movia, mas nesse caso ele se movia, né? Então as velocidades aqui eram relativas ao volume de controle que se movia. Aqui é a mesma coisa também, na verdade. Mas só que aqui o elemento está girando e o volume de controle está fixo, tá? Beleza? Então é isso, são velocidades relativas. Bom, então, esse cara aqui vai ser o M ponto, né? E o produto escalar do R com o V, ele vai dar essa componente aqui, a projeção, né? Fazendo o produto escalar RV, o que eu tenho? O R, né? O raio indo ali para o V, a regra da mão direita, né? E aí você fecha a mão no sentido do V, e aí você tem um resultado no sentido contrário do sentido de rotação, né? Então o W está para fora e o R, produto escalar V, está para dentro. Então ele vai ficar com um sinal de negativo aqui, ó, tá? Então R, produto escalar V, é menos R2 Vθ2, certo? Então, esse cara escalar depende só das propriedades. Ah, sim, claro, né? Porque esse vetor velocidade aqui, a gente vai ver um outro exemplo mais para frente, que ele pode ter eventualmente uma componente, ele pode ser uma velocidade de saída aqui que tem a componente normal, isso a gente vai ver num outro exemplo, e componente tangencial, tá? Se ele for geral assim, ó, o único cara que vai depender aqui para calcular o torque é a componente tangencial por causa do R produto escalar V, tá? É só aquela componente ali tangencial. Nesse caso ele só tem componente tangencial mesmo, isso não faz diferença, mas é por isso que essa frase está escrita aqui. Porque se o V for geral o suficiente, desculpa, se o V for geral, né, se ele tivesse uma componente normal aqui, que de forma geral essa componente não contribuiria para os torques no volume de controle, tá?
E como RV é oposto ao W, né? Então o produto escalar RV é menos R2 V θ 2, tá? Por isso que apareceu menos, pela regra da mão direita, certo? Bom, e aí a nossa, só relembrando aqui, né? Nosso convenção de sinal, né? Então, se o torque for positivo, está na mesma direção da velocidade de rotação, seria o torque fornecido para o volume de controle, né? Um torque que induz a rotação, então é uma bomba, né? Aumenta a variação da quantidade de movimento, aumenta a quantidade de movimento angular do fluido, ou a variação da quantidade de movimento angular do fluido é positivo. Se o torque for menor que zero, é oposto ao W, né? O ômega, então reage à rotação, então é um gerador, né? Ou atrito nesse caso aqui, né? Então reduz a quantidade de movimento angular do fluido, que é o caso que está acontecendo aqui com a gente, né? A quantidade de movimento angular do fluido está reduzindo entre a entrada e a saída, então a gente tem uma turbina, né? Então se a gente ligasse aqui nesse eixo um geradorzinho, a gente poderia aproveitar esse torque para gerar energia, ou então é o torque que está sendo associado ao atrito ali, né? Para gerar esse dispositivo. Bom, então juntando todas essas considerações, né, a gente fica que o torque no eixo e as suas projeções, né, é R2 menos R2 V θ 2 M ponto. Então essa expressão a gente vai ver que ela na verdade é geral o suficiente para ser válido para as turbomáquinas, né? Então como a convenção é que o torque no eixo é menor que zero, então é o torque do volume de controle, né? Maior que zero seria no volume de controle ou para o volume de controle, e o torque menor que zero é do volume de controle. Então, o volume de controle fornecendo torque para fora, né? Então, o trabalho, né, o torque sai e o eixo fornece trabalho. E a gente precisa do Vθ 2 agora. Como é que a gente calcula o Vθ 2? Né? A gente tem o R2, tem o M ponto, né? A gente tem a vazão volumétrica, só multiplicar pela massa específica que a gente tem o M ponto. Então, lembra aqui, né, a dúvida do Felipe. Então, aqui, Felipe, Vθ 2 é W2 menos U2, e a gente precisa do W2, né? A gente precisa saber qual é a velocidade que o fluido sai aqui do volume de controle. Então, o que acontece, né? O que a gente tem é que a velocidade ali, ela é a vazão sobre a área, tá? Então a gente tem um termo de velocidade que sai pelo volume de controle, que vai ser a vazão que passa por essa superfície de controle sobre a área. Tá? Mais 2 vezes A2, porque sai fluido em dois lados aqui, né? Então a vazão divide para 2, assumindo que a distribuição aqui de área é perfeita, né? A gente tem Q sobre 2 para um lado, Q sobre 2 para o outro. Então, para cada lado, né, a velocidade W2 é Q sobre 2 sobre A2. Tá? Então, 1 ml é 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, a gente tem aqui, né, 1000 ml. Então, a gente tem 1000 vezes 10 a menos 6 sobre 2 vezes 30 vezes 10 a menos 6, né? Então, esse 30 é o 30 milímetros quadrados de área. Então, a gente está passando milímetro quadrado para metro quadrado por esse 10 a menos 6. E está passando ml para litro por esse 10 a menos 6. Os dois vão embora, né? Então, a gente fica com 1000 sobre 60, que dá 16,67 metros por segundo, que é a velocidade aqui na saída, tá? W2. Certo? Bom, a primeira pergunta é a seguinte, né? Qual é o torque ali para a gente manter o braço estacionário? Quando o braço está estacionário, a velocidade é zero, né? Então, o é zero, imagina que você pegou ali o regador e parou ele, né? Então, como o Vθ 2 é W2 menos U, tanto uma pessoa, tanto um insetinho, né? Isso daqui seria uma pessoa num referencial. Esse aqui, não, ao contrário. Esse daqui seria o nosso inseto ali, olhando a água saindo, né? E essa daqui seria a pessoa no fixa, né? Vendo o regador girar. Então o Vθ 2 e o W2, quando você não tem velocidade de rotação, é igual. É a mesma coisa que eu fiz lá no caso do carro de bombeiro. Quando o carro de bombeiro para, você e a pessoa em cima do carro de bombeiro veem
o jato de água saindo com a mesma velocidade, é o que está dizendo aqui, né? Vθ2 igual a W2 igual a 16,67 metros por segundo. Bom, então nesse caso a gente tem tudo para calcular o torque de eixo, né? R2, Vθ2, M ponto. O M ponto é obtido por ρQ que é dado, né? O Q, 1000 ml por segundo de novo, né? Então, menos 200 vezes 10 é menos 3, porque é 200 milímetros aqui o braço, né? O R2. 16,67, que é o W2, massa específica da água. E o M, assim, a vazão volumétrica aqui, né? Então, isso daqui é o ρQ, tá? Isso aqui é o ρQ, que é 1000 ml, passando 1000 ml para metro cúbico, né? 1000 ml dá 10 a menos 1000 vezes 10 a menos 6, aqui eu vou ter metros cúbicos. Então, o torque de eixo para manter esse regador parado é menos 3,34 Nm. O menos aqui só está dizendo que é o torque que o volume de controle está exercendo, está jogando para fora ali, e a sua reação, a sua mão que exerce a reação para segurar o regador parado. Na verdade, a sua mão está fazendo uma reação, um torque de reação ali, mas o volume de controle está tentando, está fornecendo um torque de 3,34 Nm. Tá? Agora, a outra pergunta, quer saber o torque associado à rotação constante de 500 revoluções por minuto. Então, como é que a gente faz aqui, né? Então, a gente tem que pegar, agora a gente vai ter que fazer essa soma vetorial, ou essa subtração, onde o U2 aqui é ômega R2 e o ômega é esses 500 RPM aqui, né? Então, aqui a gente vai multiplicar substituir por 500 e multiplicar pelo raio do braço, tá? Então, o W2 a gente já tem 16,67 metros por segundo. A velocidade de rotação está em RPM, então a gente tem que passar para radianos por segundo, né? Então multiplica por 2π sobre 60, isso vai dar 52,36. Então só uma dica aqui para vocês, eu sempre falo isso, né? Para vocês tomarem cuidado e não errar em conta, é o seguinte, ó, observa que essa conta aqui, ela dá aproximadamente 10%. Tem uma outra casa decimal para lá, mas observa que aqui era 500 RPM e ela vai dar 52,36 radianos por segundo. Então, se na hora de converter, sei lá, você converteu 500 RPM e deu 100 radianos por segundo, você errou conta, entendeu? Então, é uma maneira de ficar ligado aí quando você estiver fazendo conta, tá? Então, aqui deu aproximadamente, né, não é 10%, então isso daqui é 6,28 dividido por cento, dá mais ou menos, sei lá, um pouquinho mais de 10%, né? Então, só para vocês ficarem de olho nisso. Bom, então, a velocidade linear 2 é 52,36 radianos por segundo, vezes 0,2 metro, né? Então deu 10,45 metros por segundo, e aí a gente calcula o Vθ, né? Qual é a velocidade que uma pessoa parada vê o jato de água saindo, 6,19 metros por segundo. Então, para aquele insetinho, né? A velocidade de saída é 16,67 metros por segundo, mas o regador está girando a 52,36 radianos por segundo, então ele está numa velocidade linear naquele ponto ali do raio a 10,45 metros por segundo, então uma pessoa fixa está vendo a água saindo, a diferença ali, a 6,19 metros por segundo. Bom, aí é só substituir aqui de novo, né? Tá? Menos 0,2, agora o Vθ2 é 6,19, e o M ponto é esse cara aí, né? Tá? Opa, eu acho que eu repeti alguma coisa errada aqui, né? Porque aqui o M ponto, eu acho que esse cara aqui, ó, eu não tirei 16,67, né? Eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, e esse 16,67 ficou ali, ó. Na verdade, esse cara não estaria aqui, né? Esse aqui é o Vθ2, tá? Vθ2, esse aqui é o R2, e esse aqui é o M ponto. Então tem que apagar esse cara aqui. Bom, então, para girar a 500 revoluções por minuto, o torque é um pouquinho menor, ó, menos 1,24 Nm, né? E aí o torque para ele parado é menos 3,34. Mas aí, a gente não analisa só torque, né? A gente analisa potência. Então, potência é o torque vezes a aceleração angular, vezes a velocidade angular, desculpa. Então, a potência de eixo, quando ele está girando a 500 RPM, é menos 64,92 watts. E quando ele está parado é zero. Então, um torque para sei lá,
uma turbina parada, ela vai gerar um torque enorme, mas nenhuma potência. E uma turbina girando a 500 RPM, né, se digamos que isso daqui fosse uma turbininha, ela geraria 64,92 watts. Né? É uma lâmpadazinha aí de luz LED, né? Bem forte até, né? É um LED forte, né? Normalmente um LED acho que tem 15 watts, uma comum aí. São algumas lâmpadazinhas de LED que um dispositivo desse consegue gerar. Só que aqui nesse caso, né, digamos que você ligou lá o regador e ele está girando a 500 RPM, você mediu 500 RPM. O que está acontecendo é que essa potência está sendo dissipada por atrito, né? Se você não tiver, entendeu? Aí o que você poderia fazer aqui? Colocar um rolamento muito mais eficiente e ligar aqui um geradorzinho, se você quiser, né? Ele tem potencial, idealmente, para gerar 65 watts, desde que você não tenha atrito nenhum aqui entre a base e o braço ali do gerador, tá? E se não tiver nenhum torque resistivo ali, né? Digamos que você não tenha nenhum gerador ligado, digamos que você tenha aqui um rolamento hiper perfeito, né? Normalmente essas coisas são feitas de plástico, então tem um atrito bem considerável ali, né? Mas digamos que você fez um atrito aqui, um mancal fluido, né? Aqueles mancais que tem um rolamento super baixo. Então o que vai acontecer, né? Qual é a velocidade nesse caso? Se você não tem torque nenhum. Então a gente tem que zerar a expressão do torque. E o que eu fiz aqui, ó? Seria o que é sim, eu peguei o Vθ aqui, ó, e abri ele, né? O Vθ é o W, né? Menos o U. Então eu abri aqui, ó, e o U é o R2 ômega. Então o torque de eixo é menos R2 W menos R2 ômega, né? Vezes M ponto, tá? Então é por isso que está escrito dessa forma aqui, ó, tá? Beleza? Mas aqui seria o U e W menos U é o Vθ, tá? Então é a mesma coisa, né? Menos R2 M ponto, que é o que a gente viu ali atrás, tá? Bom, então o que acontece quando o torque é zero? Qual é a velocidade do regador, né? Então, como a gente quer aqui o ômega, desculpa, a gente botou ele em evidência ali. Então, igualando esse cara a zero, né? Esse cara aqui é igual a zero, então o R2 vai embora, o M ponto vai embora, então W2 igual a R2 ômega, né? Ou ômega é W2 sobre R2. Ou então, se a gente voltar aqui para a nossa expressão em termos dos termos ali, né, a gente fica que o W2 igual ao 2. Ou seja, a mesma velocidade que ele sai é a velocidade que o regador gira, né? Tá? O regador está girando com R2 ômega, que é o 2, na mesma velocidade W2. Então, como a nossa componente que fornece torque, né, como a gente viu que a variação da quantidade de movimento angular precisa de um componente tangencial ali, essa componente tangencial é zero. Então, se o torque for zero, essa é a velocidade de rotação, né? É o W2 sobre R2, que é o 16,67 sobre 0,2, que é 83,5 radianos por segundo, ou 797 RPM. Tá? Então, se você não tem torque nenhum, isso aqui é bem característico do motor elétrico. Né? Quando você solta o motor elétrico, ele gira bem rápido, sem torque nenhum. À medida que você vai forçando, dando mais atrito ali para o motor elétrico, você vai ouvindo o torque aumentando, né? E aí quando você para, ele está no torque máximo, né? Então é um comportamento característico lá dos motores elétricos. Às vezes você até consegue frear um pouquinho o motor elétrico, mas como o torque vai aumentando, você não consegue trazê-lo para velocidade, para pará-lo, né? Tá? Então, nesse caso aqui, ó, a água entra e sai do volume de controle com quantidade de movimento angular zero, no eixo Z, né? Então, a gente já viu que ela tinha zero no eixo Z. Quando a velocidade de rotação for 797 RPM, esse termo aqui vai ser igual a esse termo, e aí a quantidade de movimento angular na saída, que isso daqui veio da nossa integral
na superfície de controle do R é V, né? Rho dV, certo? Opa, isso. Não, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Só para não escrever errado. Rodear, desculpa. Ih, aqui, ó. Fiz besteira, né? Então era V, Rho VDA. Na verdade, isso daqui é um DM ponto, né? Aqui é o seguinte, ó. Escrevi besteira aqui, ó. Rho VDA. Tá? Então, isso daqui na superfície de controle 2. Na superfície de controle 1, a gente já tinha zerado, né? Porque a gente viu que a gente tinha um V, tinha um R, produto escalar V, que não era em Z, né? Então, esse produto escalar aqui na entrada era zero e na saída, fazendo a velocidade angular ser igual a 797 RPM, faz com que essa diferença seja zero, né? Então, essa velocidade aqui vai ser zero por causa dessa soma vetorial. E aí, na saída, a gente também vai ter quantidade de movimento angular zero. Então, a gente tem zero na entrada, zero na saída, não tem torque nenhum de eixo sendo fornecido pelo volume de controle. Tá? Então, o torque de eixo é zero. Certo? E aqui, ó, o que eu fiz? Né? A gente tem dois casos limite. A gente viu quando a velocidade de rotação era zero, né? Que a gente para o eixo ali, ou quando o torque era zero, quando a gente não tem variação da quantidade de movimento angular. Então, a gente pode variar, né? Escrever essa expressão aqui, ó, do torque em função da velocidade de rotação, que é o que está aqui, ó, escrito aqui. Ó. Então, a gente tem o torque em função da velocidade de rotação e a potência em função da velocidade de rotação. Né? Então, quando o torque era zero, é só pegar esse cara e variar e depois multiplicar por ômega e variar para ter a potência. Né? Então, o torque é zero quando a velocidade de rotação for nula, né? Desculpa, o torque é máximo quando a velocidade de rotação é zero, e ele é zero numa determinada condição aqui de velocidade de rotação, quando a variação da quantidade de movimento angular for nula. Mas a potência, como ela tem como a gente tem que multiplicar isso aqui por W, né? Então vai aparecer um W ao quadrado aqui e ela vai ter essa cara parabólica aqui, né? E aí, se a gente derivar com relação a W igual a zero, a gente vê que aqui, ó, a gente tem uma condição de máximo. Essa condição de máximo é quando a velocidade de saída ali, o Vθ2, é igual à velocidade de rotação sobre 2. Isso a gente vai mostrar lá em máquinas de fluxo fica só como curiosidade aqui, tá? Mas o máximo é quando essa velocidade Vθ aqui, ó, for a metade dessa velocidade de rotação aqui, o 2, tá? É U sobre 2, tá certo? Aí a gente tem a potência máxima. Então a potência é zero quando a velocidade de rotação é zero, e ele é zero quando o torque for zero e é máxima numa condição intermediária. Então toda turbina ela é projetada para funcionar nessa condição aqui de máxima potência, né? Então você tem que ir lá para o seu gerador. Então a turbina ela vai ser projetada aqui. Então você tem que ir lá no gerador e falar, ó, eu quero um gerador que forneça, que consiga receber tantos watts, né, aqui no caso 3 watts, e que tenha um torque, que para isso, né, ele precisa de um torque de... não, o watt está aqui, né, desculpa. Então, um gerador que forneça 65 watts, e o torque dele, né, o torque do gerador tem que ser 1,6 Nm, por exemplo. Aqui nesse caso, né, para o caso desse regadorzinho aqui de jardim. Essa é a maneira, vamos dizer assim, que vocês vão ver lá em máquinas de fluxo, de especificar o requisito de um gerador a partir de um dispositivo que fornece torque, onde o volume de controle fornece torque, né? Tá? Então a gente busca um gerador que tenha máxima eficiência 400 RPM, aí é outra coisa, né? Então qual é a velocidade de rotação desse gerador? Tem que ser 400 RPM. Então tá tudo amarrado aqui, né? Esse gerador tem que rodar 400 RPM, a potência hidráulica fornecida é de 69,37 watts e o torque do eixo para acionar o gerador deve ser de 1,65 Nm. Né? Então, se esse fosse o caso de uma turbina. Né? E a gente fez isso analisando um regadorzinho de jardim, né? Que guarda as semelhanças ali
para uma turbina, tá? Bom, 9h22, a gente até passou um pouquinho aí, mas tudo bem, só para finalizar o exercício. Alguma questão aí antes da nossa paradinha aí de 10 minutos? Alguma Professor, dúvida? Diga, Felipe. eu tenho, mas é mais em relação à anotação que o senhor usou. Hum, Prime- Quando o senhor fez lá o cálculo da vazão máxima, que é o O vezes um Qzinho lá, acho que era um Q aquilo que o senhor colocou. isso, é o quê? Qual é isso daí? Esse Q é uma velocidade, né? Não, é uma vazão volumétrica. É aqui, ó, 1000 ml por segundo, ele aqui em cima. Ah, sim, sim, sim. Tá? Que é normalmente mecânica dos fluidos. Que em termodinâmica e transferência de calor é taxa de transferência de calor. Né? Para a gente aqui, que é metro cúbico por segundo, e m ponto é o ρQ, que é quilo por metro cúbico, vezes metro cúbico por segundo, quilo por segundo, tá? Beleza? Certo, Felipe? Beleza, professor, valeu. Mais alguma dúvida aí? Deixa eu até parar aqui a gravação. Então, daqui a 10 minutinhos a gente volta aí